do Corinthians, parabéns ao Corinthians, campeão brasileiro de 2015. No final nem precisava de ajuda da arbitragem, o Atlético Mineiro foi humilhado de novo, Corinthians campeão e parabéns ao Vasco da Gama, vice-campeão aí ao perder essa final, mesmo sem ter disputado a final, mesmo sem estar em segundo lugar, é vice-campeão. Parabéns. Vasco que pode com esse jogo, Daniel, ser vice-campeão e rebaixado no mesmo campeonato, Daniel. Um fato inédito. Um time movido a desafio, Sérgio. Com certeza. Já alertava. Já alertávamos, Daniel, por fato do Vasco saber que esse jogo era a decisão do campeonato e isso prejudicou o Vasco, Daniel. Porque a força vice-campeã do Vasco é muito forte. Sobre esse jogo do Corinthians, Serginho, antes que você divague muito numa tangente e não consiga mais retornar ao nosso tema central, eu já vim alertando durante a semana. O Vasco veio completo para esse jogo contra o Corinthians, Serginho. O Vasco com todos os seus atletas à disposição, nenhuma contusão. Isso é um perigo, isso é uma armadilha pro Vasco, Serginho. É mais gente para errar. Tanto que o Riascos, Daniel, tava jogando livre, Daniel. Se é atleta Riasco, ele não pode jogar livre. Ele não rende livre, Daniel. Ele não rende pegando na bola, Serginho. Esse rapaz, você tem que botar ele enfiado lá no meio dos zagueiros, se bobear dentro do mesmo uniforme do zagueiro. Busca visual dos lances. Aproximadamente aos 20 minutos do segundo tempo, deu 11h30 da noite e o atleta Diguinho teve que sair para não ser obrigado a pagar mais caro na boate, já que quinta-feira, Serginho, cavalheiros pagam apenas meia entrada. E Diguinho que ele foi contratado na saída de um anual, Daniel. Parabéns à diretoria do Vasco da Gama que reconheceu o Diguinho. Um grande mérito, porque quando eu vi Diguinho na praia um outro dia, eu achei que fosse aquele ator André de Biasi que fazia o Juba, Serginho, no seriado Armação Ilimitada, o Juba e Lula. Assim que Diguinho saiu, Daniel, o Vasco melhorou e logo fez o gol numa jogada do atleta Nenê, que estava escalado de -1 clássico, Daniel. Dentro das características dele, Serginho. Então ele jogou livre, Daniel. Pôde errar tranquilamente a bola, deixou Júlio César na cara do gol e ele botou pra dentro fazendo 1-0 Vasco e a torcida do Vasco vibrou muito, Daniel. Inclusive com esse rapaz segurando essa plaquinha, o Vasco não cai, Daniel. Aos 37 do segundo tempo, o gol do Corinthians, Wagner Love, e o torcedor do Vasco já lentamente foi guardando sua plaquinha, Serginho. Ele podia ter levado um lápis de cor e se ele sabe escrever, Daniel, ele podia escrever uma nova plaquinha, o Vasco talvez caia. Chuva de destaques! Destaque para a polícia, que deu um show de solidariedade ao distribuir gratuitamente spray de pimenta para todos os torcedores que estavam sem se alimentar. Mas tinha que jogar spray também nos jogadores do Corinthians, Daniel, que estava prejudicando o Vasco, na casa do Vasco. É falta de educação. Destaque para São Januário, um estádio muito aconchegante, onde o técnico já comanda o time do estacionamento. Já chega, já bota a cabeça para fora do carro, já dando instrução. Destaque para o marketing inteligente na área do bumbum dos jogadores do Corinthians. Que eles fizeram a marca escrita de um jeito tão diferente que você é obrigado a comprar o short para saber o que está escrito. Eu particularmente acho que está escrito Sprole. Tive a impressão de Fungley, Serginho. De qualquer forma, um belíssimo patrocínio anal. Tá de parabéns do departamento comercial do Corinthians. Destaque pro belíssimo drible do Riasco, Daniel. O drible para trás, para confundir o adversário. É o drible invertido, Serginho. E o Vasco da Gama faz muito uso também do recurso passe invertido, que é o passe para o adversário. Meu destaque final, Daniel, vai para essa belíssima campanha de recuperação do Vasco, que se for rebaixado, vai ser rebaixado num clima de muita festa. E o grande herói desse rebaixamento, sem dúvida, será o técnico Jorginho, que comandou o Vasco aí nessa guinada rumo ao quase não rebaixamento. E o Vasco que agora só está atrás na tabela apenas de Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo, Santos, Inter e Sport. E Cruzeiro, Ponte Preta, Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Chapecoense, Fluminense, Figueirense, Avaí e Coritiba. E Goiás. Belíssima campanha do Vasco. Parabéns ao Vasco da Gama. Ponto final no Fala de Cobertura de hoje. Gostaríamos aqui de mandar um forte abraço mais uma vez, mais uma manifestação de preocupação com Arthur Benincá, que na rodada passada quebrou a mão ao socar violentamente a parede. Torcedor do Vasco da Gama.
após uma derrota do Vasco. Eu fiquei preocupado depois dessa expulsão aí do zagueiro Rodrigo. Que Não, lance normal de jogo. lance normal. E Arthur Benincá pode de repente aí ter quebrado a bacia ou se jogar propositadamente aqui no mesa, Serginho. Com certeza. Queria mandar também um forte abraço pro jovem Gabriel Crespo, que ontem foi prestigiar esse rebaixamento do Vasco, Daniel. Indo a São Januário e vibrando muito com mais esse empate do time Cruz Maltiano. E se alimentando bem de pimenta, que é bom para a digestão, através dos olhos. Realmente uma iniciativa maravilhosa aí da Polícia Militar, juntamente com a administração de São Januário. Às vezes você também tem um problema emocional, Daniel, que você não consegue mais chorar diante de tanta tristeza. Então, de repente, a equipe técnica de São Januário já distribuiu logo um spray de pimenta que você já está chorando em campo, Daniel. Isso daí pode, por exemplo, incentivar o jogador a jogar um pouco mais. Isso aqui, Serginho, que eu estou bebendo hoje é um refrigerante, Serginho. Um soft drink. Pensei que você tivesse aberto a torneira da minha casa. Era